Após os fortes ganhos registados no ano passado, os principais índices acionistas iniciaram o ano com variações trimestrais modestas. Nos Estados Unidos, o S&P 500 valorizou apenas 1,3% e o Nasdaq subiu apenas 0,1%. Na Europa, o Eurostoxx 50 valorizou 1,7% e o índice inglês FTSE 100 acabou por perder 2,2%. Neste cenário, os outperformers acabaram por ser os mercados europeus periféricos, impulsionados por bons indicadores macroeconómicos e, sobretudo, pela forte diminuição dos respectivos prémios de risco soberano. Em Portugal, o índice PSI 20 valorizou 16%, a Itália ganhou 14% e a Grécia ganhou 15%. Mais modesto, mas ainda assim bastante acima do registado pelo índice Eurostoxx 50, por exemplo, o índice espanhol IBEX valorizou 4,4% este trimestre. Relativamente aos mercados emergentes, o trimestre caracterizou-se por uma perda média de 0,8%, quebrando assim a tendência de recuperação iniciada no segundo semestre do ano passado. Pela positiva destacaram-se a Índia, que ganhou 5,7%, e a Turquia, que ganhou 3,8%, ambos em moeda local. Nos mercados de dívida, destacaram-se igualmente os países europeus periféricos, nomeadamente Portugal. As yields das obrigações portuguesas a 10 anos terminaram o trimestre coladas aos 4%, registrando uma variação bastante significativa, tanto em termos absolutos como em termos relativos, uma vez considerando que os spreads face à Alemanha caíram dos 420 para os 250 pontos base. A condicionar a evolução dos principais mercados financeiros este trimestre estiveram basicamente três fatores. Em primeiro lugar, os fracos indicadores macroeconómicos na China e os receios de um crescimento económico inferior ao esperado não só na China, como em outras economias emergentes. Em segundo lugar, os resultados do quarto trimestre do ano passado, apesar de terem sido positivos, revelaram também alguma resistência em termos de crescimento de vendas. As avaliações dos principais índices, embora não sendo exageradas, aconselham, contudo, aos investidores alguma prudência antes de novos ganhos. Por fim, em terceiro lugar, estiveram os receios em relação à política monetária nos Estados Unidos, onde os estímulos monetários poderão terminar ainda este ano, caso os indicadores macroeconómicos o justifiquem. A alocação de ativos recomendada para o próximo trimestre mantém-se no essencial inalterada. Nas ações, mantemos a preferência pelos mercados europeus periféricos, nomeadamente Portugal, Espanha e Itália. Estes mercados, apesar das fortes subidas recentes, mantém ainda, na nossa opinião, avaliações interessantes e com potencial para novos ganhos. E, por outro lado, em termos relativos, estes três países ou estes três mercados acumulam desde março de 2008 ainda uma perda média na ordem dos 27%, o que compara com uma valorização superior a 20% do índice alemão DAX 30. Por sua vez, no segmento das obrigações, mantemos a preferência pelas obrigações de high yield. Com efeito, apesar dos spreads continuarem relativamente baixos, a verdade é que estas obrigações, na nossa opinião, continuam suportadas por um crescimento económico fraco a moderado, baixa taxa de inflação e baixas taxas de juros. E, por fim, a liquidez mantém-se relativamente elevada, mas como alternativa às obrigações de dívida pública core, nomeadamente norte-americana e alemã, cujo potencial de valorização permanece reduzido.